Glória a Deus, aplauda aquele que é digno, aquele que é digno, que é digno, que é digno. Senhor, obrigado, papai, que jamais venhamos esquecer dessa obra linda, dessa obra maravilhosa, dessa obra transformadora, essa obra que impactou as nossas vidas, Senhor. E tem impactado a cada dia, a cada nova manhã, nós somos impactados pela Tua bondade, somos impactados pela Tua fidelidade, somos impactados por esse amor derramado no nosso espírito, Senhor. Papai, que o Senhor encontre em nós, papai, esse coração grato, esse coração generoso, esse coração que jamais se esquece dos Teus feitos, ó Pai. Pai, quantas coisas que nós possamos sempre nos lembrar da onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor nos colocou, o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor já fez na nossa vida, papai. Louvado seja, exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor continue ministrando em cada um de nós, em cada coração, papai. Possamos estar com o coração aberto, rendido para receber, continuar recebendo, Pai, a palavra, a semente preciosa que é a Tua palavra, Senhor. E eu quero declarar ela caindo no solo fértil, Senhor, porque no solo fértil o Senhor é glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Essa noite está comigo o pastor Irineu, também para quem não conhece, está aqui junto conosco, junto celebrando. Tirou um tempinho para estar junto conosco. Obrigado pela equipe poderosa. Glória a Deus. Tem que botar um cronômetro, que me disseram que passar aqui, tem um alçapão aqui de baixo. Eu não quero correr o risco, né, Sérgio? Não quero correr o risco, né? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é coisa do Luiz, é? Eu estou me preparando aqui, já liguei o cronômetro aqui, brincadeirinha. Glória a Deus. Jesus viveu e aplicou aqui na terra o sistema do céu. Esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E todos os dias, eu creio que cada um de nós, todos os dias surgem situações que nem sempre são tão agradáveis. Tem algumas situações que às vezes são desagradáveis. E elas vêm, elas surgem, sempre com a finalidade de querer que a gente pare, que a gente desista. Todos nós, meu irmão, minha irmã, as pessoas às vezes acham que o diabo, ele aparece para nós, eles têm uma imagem, graças a Deus, pastor lá, eu nunca vi o diabo ainda. O diabo, eu acho que ele passa longe, porque eu nunca vi ele como as pessoas falam. O diabo, ele age sempre de forma sutil, ele nunca vai vir da forma como ele é. Eu sempre digo assim, se ele aparecesse para qualquer um da forma como ele é, todos nós iríamos detectar, saber quem ele é. E logo, show daqui, Satanás, não quero nada contigo. Mas ele não vem dessa forma, ele sempre vem de forma sutil. Sempre vem com situações que querem nos parar. E elas são inúmeras situações. Quando elas surgem, elas vêm com esse objetivo. Situações essas que querem o quê? Gerar prejuízo na nossa vida. Prejuízo na nossa caminhada cristã. E Jesus, certa vez, ele fala aos seus discípulos em João, capítulo 15, no versículo de número 20, diz assim, o próprio Jesus falando, lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Quando eu estava preparando essa mensagem, algo que mostra aqui, que a gente pode entender claramente, somente se persegue alguém quando esta não anda de acordo com a outra pessoa. Quantas vezes surgem algumas situações da nossa vida que de repente você não está mais caminhando com uma pessoa, aquela pessoa deixou de caminhar com você. Por quê? Porque ela não concordou com alguma coisa que você apresentou para ela, ou de repente ela quis se apresentar uma coisa que você não concordou. Então, geralmente as pessoas, conforme esse texto aqui, se persegue alguém quando esse não anda de acordo com aquela outra pessoa. Jesus, ele estava falando da mesma forma que o mundo o odiava, também o mundo iria nos odiar. Ele deixa bem claro, sempre fala assim, se houve uma pessoa sincera com as pessoas que iriam seguir ele, essa pessoa era Jesus Cristo.
Ele sempre deixou bem claro. E nesse texto aqui, e se nós formos para João 17, enfim, a gente vai ver a última oração de Jesus, ele deixando bem claras as coisas. Ele nunca ocultou nada dos seus discípulos. E ele diz aqui, se perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Pastor, dá para pular essa parte, pastor? Tem como pular essa parte? Porque essa parte eu não gosto muito. Quando me convidaram para aceitar Jesus, ninguém me disse que a partir do momento que eu ia confessar Jesus, eu ia sofrer perseguição. Se tivesse me falado lá, eu ia ficar do jeito que eu estava e vamos tocar a vida. Mas Jesus, ele nunca ocultou nada dos seus discípulos. Ele deixou bem claro, olha, estão me perseguindo? Sim ou não? Sim, com certeza, Jesus. Pois é, da mesma forma, eles vão perseguir vocês. Da mesma. Mas por que eles perseguiam Jesus? Geralmente, a gente pode pensar assim, persegue porque está fazendo mal. Não, as pessoas perseguiam Jesus por fazer o bem. Quando nós decidimos, em outras palavras, nós estamos aqui para manifestar o bem, mas sempre que você vai manifestar bem, você vai encontrar perseguição. Se no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, você está lá trabalhando, você cumpre o horário, você chega antes de começar, às vezes sai até depois que já passou uns 5, 10 minutos, vai ter perseguição. Como assim, pastor? Porque muitos já param 15 minutos antes, 20 minutos antes. E aí, por você cumprir o horário, você é perseguido. Por você não faltar, talvez você é perseguido. Por não falar mal do patrão, você talvez é perseguido. E assim são tantas outras coisas que a gente poderia enumerar, que nós sofremos perseguição. O próprio José sofreu perseguição por quê? Porque ele estava fazendo a coisa certa. Quando ele resiste à mulher de Potifar, ele resiste para que não haja nada de errado, ele sofre o quê? Perseguição, para numa cadeia. E tantas outras coisas que aconteceram, mas por fazer o bem. Jesus foi perseguido por fazer o bem. Então Jesus, ele estava falando da mesma forma que o mundo odiava ele, também vão nos odiar. Por que o mundo hoje, as pessoas falando no mundo, muitas têm ódio dos evangélicos, dos cristãos? Porque são diferentes. Porque quando se fala de uma área que destrói, o cristão ele fala de uma área que constrói. E por isso tem perseguição. Às vezes as pessoas não entendem, mas por que eu estou sendo perseguido? Estou sendo perseguido porque eu estou falando a verdade? Sim, por falar a verdade a gente é perseguido. Então Jesus diz, por isso o mundo os odeia. O mundo odeia. Então, porque diz aqui nós não somos do mundo, e nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Isso é importante nós também entendermos. Jesus fala em João 17, 14. Então, o mundo, ele trabalha num sistema totalmente diferente do nosso. Eu preciso entender isso. Por que o mundo nos odeia? Porque o mundo, ele trabalha com um sistema diferente do nosso. É essa a razão aqui que nós podemos ver bem claro, porque nós somos de cima. Amém? Nós somos de cima, nós estamos nas regiões celestiais. Então nós trabalhamos de uma forma diferente. O mundo trabalha num sistema e nós trabalhamos num outro sistema. Por isso o mundo nos odeia, por isso o mundo nos persegue, porque o sistema do mundo é diferente. Essa é a razão. É bem claro para a gente entender por que somos perseguidos. Então o mundo trabalha diferente. No céu, o sistema é outro. No céu, o sistema é outro. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mateus 6, versículo 9 e 10, quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus dá uma forma, ensina, vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como é, não como será um dia, não, como é. Então seja feita a tua vontade, não seja feita a vontade do pastor Roberto, seja feita a tua vontade na terra, nesse mundo, como ela é no céu. Então, por essa é a razão da perseguição. Porque nós estamos aqui como igreja para manifestar o céu. Porque nós estamos na terra. A única razão de estarmos aqui é para manifestar os céus aqui na terra. É isso que Jesus ele ensina aqui. Então Jesus ele viveu e ele aplicou aqui na terra o sistema do céu. O sistema de onde ele veio e para onde ele retornou. Então ele aplicou qual sistema aqui na terra? O sistema de cima.
Por essa razão que a igreja, ela entre aspas, né, sofre as perseguições. Graças a Deus a gente não tem tantas aqui como muitos irmãos em outras nações, mas a perseguição vem por quê? Porque se aplica um sistema de cima aqui embaixo. E por essa razão, então por isso ele vivia sendo perseguido, constantemente ele sofria perseguições. E um exemplo quase que diariamente nós precisamos manifestar, e a gente vai se deparar, né, com, né, até a trombeta ela soar. Isso é uma coisa que nós vamos precisar nesses dias e estar aplicando cada vez mais, um exemplo do céu que eu quero trabalhar nessa noite. Só um exemplo do céu que deve ser aplicado aqui na terra, pois lá não vai haver necessidade de aplicá-lo. Um exemplo que nós temos que aplicar aqui, que não vai ter necessidade no céu. Um exemplo, Mateus 5, versículo 43 em diante. Mateus 5, versículo 43 em diante. Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então Jesus, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, quero dizer, lá na lei, que ele está usando a lei, remetendo lá para o Antigo Testamento, ele diz: ame os inimigos e odeie, ame os amigos e odeie os inimigos, que ele está falando nesse texto. Ame o seu próximo, né? Odeie o seu inimigo. Mas Jesus diz: mas eu estou dizendo agora que comigo, em outras palavras, essa era, essa dispensação que está se iniciando é diferente. E ele diz aqui: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. A chuva é bênção. Eu creio que é uma bênção, nós precisamos da chuva, né? Mas ela cai tanto sobre nós como sobre aqueles que nem creem em Deus, que nem querem nada com Deus, que têm ódio de Deus, mas ela cai igual. O sol brilha tanto sobre aqueles que amam a Deus como aqueles que odeiam a Deus. Então é isso que Jesus está falando, tanto a chuva, tanto o sol, ou seja, tem bênçãos de Deus que elas vêm sobre todos, sobre todas as pessoas. E ele diz aqui, então somente veja que ele está falando nesse sermão, ou seja, das bem-aventuranças. Se você for ler todo esse capítulo, somente depois de Jesus ter falado sobre as bem-aventuranças, ele fala, depois de ele ter falado de homicídio, depois de ele ter falado de adultério, depois de ele ter falado de divórcio, juramento, vingança, aí ele começa a falar sobre o amor. Depois de todas essas questões que ele trata nas bem-aventuranças, só no final das bem-aventuranças ele começa a tratar o amor. Você pode ler como uma lição de casa, já que eu creio que a maioria vai para casa agora depois, né? Meditar um pouco na palavra ainda, né? Até umas horas da noite. Medite lá nesse texto das bem-aventuranças, você vai ver o que Jesus está falando. Pela primeira vez, no Sermão do Monte, a gente encontra a palavra que resume tudo o que Jesus estava ensinando. Nesse final aqui, Jesus resume tudo o que ele estava dizendo sobre as bem-aventuranças. Aqui nesse final. Então, falando sobre o amor. E como se não bastasse, na exata definição, como amor ao inimigo. É isso que Jesus ele resume. Se Jesus ele tivesse dito para que a gente amasse os nossos amigos, ia ter alguma coisa que de repente ele pensava, tá, Jesus, mas isso não acrescentou nada. Todas essas bem-aventuranças, todo esse tempo que o Senhor investiu aqui para resumir no que, Jesus? Se ele tivesse falado sobre amar os amigos, haveria um mal entendido sobre o que ele quis dizer sobre o amor. É o que eu vejo nesse texto. Porém, ao determinar que o nosso amor fosse dirigido ao nosso inimigo, ele deixa totalmente claro aquilo que ele queria dizer. Ele esclarece nesse texto. Então, a ideia de inimigo não era desconhecido dos discípulos. Quando se trata de inimigo, os discípulos conheciam muito bem isso. Eles sabiam do Império Romano que perseguia eles sabiam dos religiosos, eles sabiam dos fariseus, eles sabiam de toda uma classe de pessoas que eram considerados como inimigos.
Então, quando Jesus ele usa esse exemplo, esse tanto de religioso, político, o sistema de Roma, os publicanos, então aquilo que Jesus estava falando, essa linguagem para os discípulos, eles conheciam muito bem. Não era uma coisa nova, não é uma coisa que tem coisas que a gente fala nesses dias, as pessoas, meu Deus, onde é que foi tirado isso, né? Mas eles conheciam muito. Quando Jesus usa esse exemplo, eles sabiam o que ele estava falando. O apóstolo Paulo, veja, Romanos 12, ele diz aqui o que o apóstolo Paulo nos fala em relação aos nossos inimigos, bem claro, não em relação ao nosso inimigo, deixa bem claro, inimigos, né, não se tratando do nosso inimigo, nosso adversário que é Satanás, mas inimigos que são pessoas que querem o nosso mal. Em Romanos 12, 14, ele diz, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Não os amaldiçoe. E o inimigo aqui, ele é retratado como uma pessoa que persegue, critica, calunia, mente, e assim vai. Aquilo que Paulo está colocando aqui. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam. Veja que Paulo está dizendo, façam. Não espere que Deus venha fazer. Façam, ele está jogando uma responsabilidade para todos nós cristãos aqui. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 20. Ele diz assim, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua ou sobre a cabeça dele. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. O que o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção nesse texto, ele usa um exemplo em relação aos nossos inimigo, como eu falei antes, pessoas. Ele está dizendo, se o nosso inimigo ele está passando necessidades. Quando ele fala, se eu ver o meu inimigo com sede, com fome ou com isso, ele está dizendo o quê? Supra a sua necessidade. Supra a necessidade dele. É isso que ele fala nesse texto aqui. Então, esta pode ser tanto física, emocional, financeira, conjugal, familiar, enfim, a gente pode botar uma lista grande. Aqui a gente ouve às vezes falar as pessoas, pastor, graças a Deus, o fulano lá, Deus está pesando a mão sobre ele. Eu sempre digo, se Deus um dia resolver pesar só um dedinho, não sobra ninguém. Quanto mais a mão. Deus não está aí para pesar a mão sobre ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo, se você vê aquele vizinho, aquele camarada que faz macumba para a tua vida, ore por ele, abençoe ele. Pastor, mas o cara quer a minha morte. Pois é, mas Jesus veio para dar vida. E de repente ele só pode encontrar vida através da sua vida. Então ele está dizendo, pastor, graças a Deus aquele camarada agora sofreu um acidente de carro, agora não me incomoda mais. Paulo está dizendo, ore por ele, abençoe aquela vida. Não amaldiçoe, ore por essa pessoa. Supra a necessidade dessa pessoa. Nós podemos suprir a necessidade de milhões de pessoas, às vezes, sem sair da nossa casa. Orando, abençoando vidas. Então essa, como eu disse, pode ser tanto física, emocional, e o que eu devo, e somente nós podemos realmente fazer. O que nós podemos, porque nós já recebemos, que Paulo diz aqui. Paulo diz, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, dar, não se alegrar na necessidade dessa pessoa. Não se alegrar, talvez na situação difícil que ele está passando. Não se alegrar porque agora o casamento dele se destruiu, ou seja, acabou, ou porque ele está sofrendo com uma enfermidade. Não se alegrar, mas dar a essa pessoa, abençoar essa pessoa. Isso faz toda a diferença. Não desejar que ele afunde mais agora. Eu sabia que ia dar naquilo, sabia que não ia muito longe, sabia que ele ia colher o que ele acabou plantando, ok? Acabou colhendo, mas o nosso papel mesmo assim, como homens, mulheres de Deus, orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa, não fazer de conta que é nada com a gente.
Como eu falei antes, né, se alguém não se importasse um dia conosco, onde é que a gente estaria? Onde eu estaria? Alguém se importou, mas quando a pessoa se importou comigo, vocês vão conhecer o velho Roberto. Se conhecesse o velho Roberto, as pessoas, mas como alguém vai investir algo num... Se fosse uma pessoa, entre aspas, né, uma pessoa boa, uma pessoa... é fácil investir ou não? A gente estava ouvindo falar, né, na quinta-feira, num trabalho que a prefeitura faz em Blumenau, de retirar as pessoas da rua, enfim. Até o meu primo que cuida dessa instalação, ele falou assim, que morreu agora um camarada bem conhecido, eles ajudaram ele 1.372 vezes. 1.370, não, pastor, acho que eles erraram. Se eles erraram, não sei, mas é a conta que eles fizeram lá. O cara morreu agora. 1.300 e poucas vezes foi tirado da rua, foi dado banho, foi dado comida, sei lá o que fizeram, tudo com o homem, ele assim, mas foi ajudado. Quantas oportunidades essa pessoa teve de ser ajudada. Então fazer o bem, perdoar, então perdoar, uma ação para comigo e para com a outra pessoa. Romanos 12, 21, ele diz assim, não se deixem, ainda concluindo, né, Paulo falando, não se deixem vencer o mal pelo mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Podemos ler juntos? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Com o bem. Paulo está dizendo, não se deixem vencer. Lembra que ele estava falando antes? Se possível, façam tudo o que é possível para ter paz com todos. Aqui ele está terminando, não se deixem vencer. Quer dizer o que, pastores? Quer dizer que eu posso ser vencido pelo mal? É isso que ele está dizendo. Não se deixe vencer. Quer dizer que eu posso ser vencido pelo mal. De que forma? Se eu começo a agir da mesma forma que a outra pessoa está agindo. Na linguagem mais clara, pagando com a mesma moeda, eu sou vencido pelo mal. Assim os cristãos são vencidos. Pastor, mas Jesus já não venceu, já não derrotou Satanás, já derrotou Satanás, Jesus já fez tudo o que tinha para fazer, mas ele nos deixa um exemplo para a gente poder ser seguido. Então, agindo da mesma forma que o outro me fere, me persegue, revidando, eu pago com a mesma moeda. Dessa forma, Paulo está dizendo, não se deixe vencer. Então, quando eu pago com a mesma moeda, eu estou sendo vencido pelo mal. Semana passada eu tive uma conversa com uma pessoa, uma situação também assim, e eu disse, mas fulano está errado. Sim, concordo. Sim, concordo. Mas você quer levar isso quantos anos com você dentro de ti? Mas paga o mal com o bem. Aí você encerra essa situação aqui. Não, porque eu estou no dano. Ok, está no dano, mas você quer carregar esse dano quantos anos na sua vida? De repente se passam 20 anos para dizer, poxa, se aquele dia lá atrás eu tivesse ouvido, eu tinha 20 anos de bênção na minha vida, só que foram 20 anos de atraso na minha vida. 20 anos de problemas que poderiam ter sido evitados se eu tivesse o quê? Pagado o quê? O mal com o bem. Como o apóstolo Paulo fala numa outra situação, será que não tem ninguém disposto a sofrer o dano? Não, pastor, porque essa situação não dá para resolver. Tem porque, vocês querem levar para um juiz decidir, um juiz que nem conhece a Deus, um juiz que vai usar da forma técnica dele, se é que já poderia ter sido resolvido. Então ele está dizendo aqui assim, o mal, quando eu pago com a mesma moeda, o mal, ele me vence. Eu fui derrotado, eu não tenho como sair vencedor dessa batalha, mas perdedor. Não, pastor, mas pelo menos está resolvido. O que está resolvido? Não, agora vai para lá, vou para cá. Tá, mas e aqui? Não, aqui eu nem quero. Então, na verdade, não tem nada resolvido. Está no prejuízo, a pessoa ficou no prejuízo. E talvez esse prejuízo se arraste por anos. Talvez vai chegar numa depressão, daqui a pouco pode chegar num suicídio e assim vai. Que as coisas acontecem nesse mundo aí afora. Então a única maneira de eu sair como vencedor dessa batalha é usando o quê? A outra moeda. Outra moeda. Não aquela que eu recebi, no caso aqui a moeda chamada bem. Não aquela que eu recebi, que é o mal. Mateus 5, versículo 38, 39, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso.
Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não entre, em outras palavras, não entre daquela pessoa. Então Jesus ele nos dá um exemplo para não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E de que forma? Dando a outra face. E dando a outra face não significa, quer dizer o que? Dando a outra face significa não aceitar o que? Uma provocação. Eu tinha ouvido um dia esse exemplo que assim, eu achei muito interessante, porque a gente sempre falava, Jesus um dia disse, se bater numa face, dá outra face. Você sabe que ele está dizendo, se bater na face direita. Se eu tenho uma pessoa aqui na frente, aqui, ele está na minha frente, a face direita dele é aqui. Como é que eu vou bater nessa face direita dele aqui assim? Geralmente vai usar quem não é destro, né? Quem não é canhoto, ele vai usar a mão direita, mas eu tenho que bater no lado direito dele. Como é que eu só se eu bater dessa forma? Então, quando a pessoa ela chegasse nesse ponto aqui, que alguém batesse a face direita, ou seja, dessa forma, Jesus diz, não revide. Ele diz, quando você não revida, você acaba a situação. Você encerra aquilo. Não revidando, você encerra. Revidando, você vai, talvez, para a morte. Talvez para um prejuízo maior. Então, quando ele diz, quando alguém te bater na face direita, oferece à esquerda. Porque quando ele está dizendo oferece, você está dizendo, eu não entro na sua. Eu não vou entrar na sua. Eu não entro nessa situação. Eu não reajo a essa provocação. Então, eu não vou reagir. Então, dessa forma, então a pessoa oferece a outra face, quer dizer o quê? Eu não estou disposto a entrar nessa provocação. Você sabe que o camarada começa a bater boca. Se o outro para e sai fora, o cara vai ficar batendo boca sozinho? Só se o cara está com um problema e assim, que já tem mais do que um problema já. Mas o cara começou a discutir, você, ok, tudo bem? Não, tudo bem, está tudo certo. Não, volta aqui. Não, tudo parou por ali. Agora, se você entrar na do camarada, aquele bate-boca, vai, até que daqui a pouco os ânimos se exaltam, vai, e sai um soco daqui, sai um negócio lá, e se o cara já está hoje armado, já saca do mar, e aí? Jesus está dizendo, oferece o outro lado, quer dizer, cessa a provocação, encerra a provocação, para por aí. Porque se você entrar na dele, se você revidar, você está aceitando a provocação. É a questão do duelo. No passado, o camarada fazia o negócio, opa, agora já vai para o revólver, vai para a espada, vai para alguma situação. Então é isso que Jesus ele está falando nesse texto. Então a pessoa, para ele não reagir, então Jesus nos ensina a não reagir, mas agir oferecendo a outra face. Ou seja, quando eu ofereço a outra face, eu estou pagando o mal com o bem. É ali que se paga o mal com o bem. É dessa forma. Paga o mal. Então o diabo ele quer que a gente sempre venha reagir diante daqueles que nos fazem o mal. Porque é uma coisa difícil a pessoa ela não conhecer Jesus, com certeza as pessoas, não pastor, mas não tem como a pessoa me persegue, fala mal de mim, mente, isso, aquilo, ainda eu vou pagar o bem para essa pessoa. Mas é o que Jesus fala, você lembra que eu falei no início? Porque nós estamos num outro sistema. O sistema do mundo age dessa forma, mas nós somos o sistema do céu. Do céu é diferente. Porque se fosse para ser igual, não tinha necessidade de Jesus na nossa vida. Sim ou não? Não tinha necessidade? Eu acho que não. Para viver da mesma forma, se o céu é assim, a terra é assim, qual a diferença? Não tem diferença, mas Jesus veio aplicar um outro sistema. Então, no sistema do céu é assim, paga-se o mal com o bem. Mas aqui no mundo? Aqui no mundo o mal é dente por dente, olho por olho. Mas e o céu? O céu é bem contra o mal. Mas o mundo é dente por dente, olho por olho. Mas Jesus não falou. Não, Jesus não falou. Foi os antigos que falaram. Foi a lei que falou. Lá era dente por dente, olho por olho. Mas eu vim fazer diferença. Então ele mostra bem claro. Então Jesus ele nos ensina a amar aqueles que nos perseguem, dar de comer, dar de beber, suprir essa necessidade, essa carência dessa pessoa que não conhece quem nós conhecemos. Você imagina, quem que pode pagar o mal com o bem? Quem conhece o quanto o bem foi feito para nós. Então ele está falando para pessoas que estavam conhecendo quem estava fazendo, em outras palavras, quem estava amando, quem estava perdoando, quem estava abençoando a vida deles.
Então o mundo ele não pode esperar uma coisa diferente do sistema do mundo. Mas quando ele se depara com o sistema de cima, ele diz, poxa, alguma coisa deve estar errada, porque eu faço o que faço para essa pessoa, e ele faz totalmente o contrário para mim. E quantas pessoas acabam conhecendo Cristo dessa forma? Então, quando Jesus ele mandou oferecer outra face, ele está dizendo, não se deve deixar o mal sem resposta. Não é simplesmente só virar as costas, mas ele está dizendo, quando você oferece o outro lado, quer dizer, o mal ele vai encerrar aqui, mas com uma resposta. Não se deixe o mal sair sem uma resposta, porque aí a pessoa vai ver a diferença. É o que ele está dizendo, então não deixe o mal, em outras palavras, deixar o mal sem resposta. Ele está também dizendo que a resposta deve ser o quê? Pacífica, né? Não entrar na da pessoa. Em vez de pagar o mal com o mal, os discípulos de Jesus deviam o quê? Interromper o ciclo da violência. Quantas vidas hoje poderiam ter sido poupadas? Quantos casamentos poderiam ter sido poupados? Por quê, pastor? Se não revidasse o mal com o mal. Se a esposa decidisse sofrer, em outras palavras, tanto a esposa como o esposo sofrer o dano, de repente, pelo mal que o cônjuge está fazendo para ele. Mas porque a pessoa não sofre o dano, ela revida com a mesma moeda, e aí dá o divórcio, dá a separação, dá morte, femicídio, suicídio, homicídio. Essas coisas tudo estão geralmente ligadas em pagar com a mesma moeda. Geralmente é assim que funciona. Quantos relacionamentos poderiam estar bem hoje se a pessoa tivesse inserido, não tivesse revidados, não tivesse entrado na provocação? Mas entrou na provocação, tem um prejuízo pela frente. E isso, por isso que eu falei, é uma área que nós temos que talvez lutar, né, prestar atenção até o dia da trombeta soar ou até que Jesus nos permite estar nessa terra. E é algo muito sério. Então, em vez de pagar o mal com o mal, os discípulos deviam de interromper o ciclo da violência. E para que o mal ele fosse interrompido, sempre para que o mal, para a corrente do mal ser interrompido, alguém tem que sofrer o dano. Anote isso, meu irmão, muito importante. Para se interromper o fluxo da maldade, para se quebrar a corrente da maldade, alguém tem que sofrer o dano. Só se vence essa corrente, só se anula essa corrente, só se encerra esse mal se alguém está disposto a sofrer o dano. E hoje, pastor, graças a Deus, o senhor está chovendo molhado, porque o senhor não conhece a minha vida, né, pastor? Porque graças a Deus, isso aí não é um problema comigo hoje, né? Será? Hoje, Twitter, Facebook, Instagram, botei lá um texto de Deus, o camarada foi o contrário. Comigo ninguém sai dessa forma, não. Mostrou aqui, vai levar. Já lá aqui no notebook, aqui no celular, é rapidinho o quê? Para pagar o mal com o mal. Hoje se paga o mal com o mal muito mais fácil do que naqueles dias. Hoje escreveu o negócio, não gostou, pum. Não gostou, pum. Pastor, mas tem que aceitar tudo. Não é questão de aceitar tudo. Você pode pagar aquele mal com o teu bem. Mas hoje é muito mais fácil. Quantas pessoas pagando mal com mal? Quantos que têm aceito o desafio e partem para o duelo? E geralmente acaba uma provocação, principalmente nas mídias sociais, quando alguém ou deu uma paulada final ali assim, ou alguém decide sair do jogo, porque senão a coisa vai. Um pagando mal aqui, outro paga mal lá, porque, e assim vai, a coisa vai se estendendo. Só para quando alguém decide, em outras palavras, sofrer o dano, encerrar a provocação. Pastor, e se eu ficar quieto, não estou dizendo que eu estou aceitando o que a pessoa está dizendo, eu preciso entender que quem defende a mim é Deus. Quem me defende é Deus. Eu não preciso me defender. Pastor, mas aquele ditado, tá bem claro, é um ditado. Não é bíblico, quem cala consente. Isso não é bíblico. Quem cala, sabe quem que está com ele, em outras palavras, quem o defende. Se eu querer me defender, sempre quando eu quero me defender, eu digo, opa, estou fora, é contigo, então se defenda. Não, mas vai. Mas é Deus que me defende, então estou tranquilo, é Ele que me defende.
Então o apóstolo Paulo, ele cita o texto que está em Provérbios 25, 21. Diz: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor, veja, e o Senhor recompensará você. Provérbios 25, versículo 22, que o apóstolo Paulo está falando, ele está usando esse texto aqui. Só que aquilo que eu acabei de falar, fazendo isso, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa que está falando mal de você, te caluniando, e o Senhor, Ele te recompensará. Ele recompensará você, amém? Quem vai me recompensar? O próprio Deus, porque Ele cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Então nós não pagamos o mal com o mal, mas com o bem. E desta forma nós estamos o quê? Amontoando brasas vivas. Meu Deus, esse é um texto que eu já, há alguns anos eu não entendia tão bem, mas graças a Deus um pouco mais a gente consegue entender. Mas sempre que ele está dizendo, quando eu pago o mal com o bem, eu estou amontoando brasas vivas. Imagina brasas vivas na cabeça de uma pessoa. Ela não consegue entender. Aquilo ali assim é um impacto na vida daquela pessoa que a gente nem imagina o que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Brasas vivas sobre a cabeça dela. Porque ela não consegue, não, ou eu estou ficando louco, ou essa pessoa está louca, ou alguém está louco, mas eu não entendo, eu faço tanto mal e ele paga com o bem. Isso é amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, e o texto está falando que Deus, Ele nos recompensa. Ele vai nos recompensar, Ele vai cuidar de nós. Tem mais, e Ele não espera que o nosso inimigo faça o bem para nós. Por quê? Mas que nós façamos o bem para ele. Por quê? Porque fomos nós que experimentamos a graça de Deus. Não espere, meu irmão, de repente, pastor, eu sei, tem um camarada na minha família, eu vou começar a agir dessa forma. Ok, você vai começar a agir dessa forma. Talvez já esteja fazendo. E de repente você agora está esperando. Agora eu fiz a minha parte e estou esperando a parte dele agora. Aí de repente aquela parte dele não vem. Pastor, não funciona esse negócio. Como não funciona? Deus, quando Ele está dizendo, faça a sua parte, por quê? Porque a única pessoa que pode fazer a diferença naquela pessoa é você. Porque você conhece a graça, você sabe quanto foi amado, você sabe quanto foi perdoado, você sabe quanto que Deus já fez na sua vida. Você tem aquilo que eles não têm. Você tem perdão para dar, mas eles não. Eles não conhecem perdão. Você tem amor para dar, mas eles não, porque eles não têm amor. Você tem a paz, você tem condições de orar por ele, porque ele nem orar não sabe. Você pode abençoar, porque ele não sabe abençoar. Então, quando eu estou pagando o mal com o bem, eu não preciso logo não querer, eu estou esperando a recompensa. Não. Não espere, porque ele não tem para te dar. Mas você tem para dar para ele. Você está entendendo? Nós temos. Por que nós temos? Porque primeiro nós recebemos. Primeiro nós recebemos para que a gente possa dar. Então nós já experimentamos a graça, nós já experimentamos o perdão de Deus. Nós somos nova criação, amém? Ouça, meu amado, minha amada, somos nós que temos o Espírito Santo habitando em nós. Somos nós que temos, somos nós que somos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, amados do Senhor, amadas do Senhor. E para a gente encerrar, para nós concluirmos, um exemplo bem prático disso, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim. Você conhece talvez a história, se você não conhece, você pode ir ali para 2 Reis, meditar também nesse capítulo, mas diz o texto: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos. Aqui era um cenário que existia um exército, um rei, e sempre que esse rei intentava contra Israel, Eliseu, que era o profeta, e Deus mostrava para Eliseu: olha, avisa o rei que o fulano vai vir por aqui, vem pela esquerda, ele vai vir por essa área para atacar. Eliseu passava para o rei: olha, haja dessa forma e você vai vencer o inimigo. E assim foi. Chegou o momento, o rei, quem que é o caguete no nosso meio? Tem um X9 aqui no nosso meio, preciso saber quem é o X9. Preciso saber, em outras palavras, quem não sabe o que é X9, o dedo duro que está aqui no nosso meio. Eu preciso saber, procure o dedo duro, porque tem alguém que está mostrando a nossa estratégia para o rei. Daí chegou um camarada: não tem dedo duro aqui, rei, tem o profeta Eliseu. E o camarada está lá a sós com Deus e Deus revela para ele. Esse é o X9, Eliseu, o profeta, está lá. Esse é camarada, então tá bom, vamos dar um jeito nele.
Vamos dar um jeito no Eliseu. Daí ele chega aqui e enviou para lá uma grande, uma grande tropa. Então uma grande tropa, com cavalos, carros de guerra. E eles chegaram de noite e o quê? Cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, né, Eliseu, né, tinha o servo dele, tinha um camarada que andava junto com ele, que não era tão crescido espiritualmente como Eliseu, né, mas estava lá junto, estava na escola, estava aprendendo com Eliseu. E de repente, quando ele sai, ele viu uma tropa com cavalos e carros e guerra e havia cercado a cidade, então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" E aí o profeta respondeu: "Não tenha medo, tranquilo, sossega. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que esses que vieram contra nós." Você pode aplaudir a Deus por isso? Aqueles que estão conosco, aqueles que estão com nós, aqueles que estão conosco, meu irmão, minha irmã, aqui, se nós usarmos que Paulo diz, se Deus ele é por nós, quem vai ser contra nós? Quer dizer o quê? Nós e Deus já somos uma maioria, não precisa mais ninguém. Nós e Deus é a maioria. Então ele está dizendo: ei, calma. Mais estão conosco do que contra nós. Mas aí ele pensou: mas mais só estamos nós dois aqui. Tem um exército que cercou a cidade. E nós dois somos mais. Nós somos mais que essa multidão de soldados. E aí Eliseu, ele ora: Senhor, abre os olhos dele. De quem? Abre os olhos do menino aqui. Abre os olhos dele. Ah, mas ele era cego, pastor? Não, ele não via como Eliseu via, ele não via o reino espiritual. Ele não entendia o quanto Deus era poderoso. Eles abrem os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, disse assim: fere esses homens de cegueira. Veja, Eliseu, ele orou: fere esses homens de cegueira, soldados. E então ele os feriu de cegueira. Deus feriu conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem é a cidade que procura. Agora Eliseu está tendo um contato com os soldados, todos eles. A Bíblia não diz quantos, mas se for pesquisar, o pastor Alírio, que é mestre, ele vai pesquisar, vai saber se era 1.000, 2.000, 5.000, né? Mas a Bíblia está dizendo que todos eles ficaram cegos. Todos eles chegaram para Eliseu. Eliseu disse: não é essa cidade, não é esse o caminho. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Imagina, ele está levando todo o exército inimigo para dentro da cidade que era, entre aspas, inimiga deles. Imagina que cenário de sangue, que banho de sangue que iria acontecer aqui. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Eliseu disse, ele respondeu: não. O rei costuma matar os prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena-lhe que lhes sirvam comida e bebida. Dá-lhes de comer, dá-lhes de beber. Dá-lhes de comer. Se o teu inimigo tiver necessidade, dá-lhes o quê? De comer, dá-lhes de beber. Aí ele diz aqui: não, ordena-lhe que lhes sirvam comida e bebida e que deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Como se paga o mal com o bem? Veja que toda Israel teve paz. Não teve mais guerra nesse período. Porque foi dado o quê? De comer e de beber ao nosso inimigo. Eliseu, ele poderia ter executado a morte todo o exército, todos os soldados, mas ele não fez. Ele fez o contrário, pediu para abrir os olhos deles. E veja, ele poderia ter liberado os soldados, né, para a gente encerrar, ele poderia ter liberado os soldados. Agora pode ir, liberar os cegos. Mas não, ele pede para abrir os olhos para que eles vissem. Meu Deus, nós viemos aqui para matar, eles nos servem pão, nos servem comida, poderiam nos matar e ainda estão nos liberando em paz. Como Deus ele age. Mas cessou a guerra. Cessou porque alguém pagou o mal com o bem.
Então isso é bíblico, meu irmão, isso é bíblico, minha irmã. Faça, tenha esse exemplo na sua vida. Eles poderiam ter morrido, mas tiveram o quê? A verdade revelada. Muitas vezes a verdade vai ser revelada na nossa vida quando nós agirmos dessa forma. Para muitas pessoas parece que a verdade não funciona, mas por que não funciona, pastor? Porque faltou a tua parte para que ela se cumpra, falta a minha parte. Eliseu poderia ter simplesmente matado todos, mas ele diz não, eu vou pagar o mal com o bem. E aí a verdade foi revelada, e através dessa verdade, com certeza, esses homens foram impactados na sua vida, nunca mais foram os mesmos. Salomão usa o exemplo de Eliseu, Paulo usa o exemplo de Jesus. Jesus lembra o que Salomão ele fez. E nós jamais podemos esquecer que Jesus, ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Ele morreu quando nós éramos seus inimigos. Ele pagou por nós como pecadores, como pessoas que viviam contra ele, mas ele vem a favor de nós, pagando o mal com o bem. Pagando o mal com o bem, mesmo na cruz, mesmo lá nos últimos suspiros dele, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Aí a pessoa pode dizer, mas como que um romano não sabe o que ele está fazendo? Como que essas pessoas, não, eles não têm o conhecimento do amor do Pai. Eles não têm o conhecimento daquele que verdadeiramente ama e faz a diferença. Amém? Vamos nos colocar de pé, você pode aplaudir a Deus por isso. Mesmo Pai, o nosso Pai que é Deus, Ele não pagou o nosso mal com o mal, mas com o bem, entregando Jesus por amor de cada um de nós. Feche os teus olhos, por gentileza. Não sei se Deus ministrou na sua vida, se a palavra ministrou na sua vida, mas com certeza algo o Senhor quer falar conosco, não somente nessa noite, mas em todo o tempo que se chama hoje. São situações que nós nos deparamos todos os dias. Pastor, eu tenho dificuldade, pastor, eu preciso de ajuda. Ok, se você tem Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo, Ele é o teu ajudador, Ele é o nosso ajudador. Saiba que não é sempre algo tão simples como a gente sai fazendo, mas Ele está em nós. Ele manifesta o seu poder em nós. Ele opera através das nossas vidas. Se você se deixa, se você permite que o Espírito Santo se mova, Ele vai na frente. Ele sai na frente, Ele vai à frente para que o Senhor seja glorificado, nosso Pai seja exaltado, nosso Pai seja glorificado.